Brasil ocupa o primeiro lugar na produção citrícola mundial, bem diferente de algum tempo atrás, quando concorria com os Estados Unidos pela liderança. Por lá, o greening atingiu 90% das árvores e a produção caiu de 170 milhões de caixas de laranja em 2008 para cerca de 45 milhões de caixas no ano passado. A produtividade também teve queda, passando de 1.000 caixas para 350 caixas por hectare. Já por aqui, a ação integrada do setor tem mantido os índices sob controle, mas o problema ainda preocupa. Se no ano passado a incidência apresentou estabilidade, em 2018 o levantamento feito pelo Fundecitrus aponta crescimento de 16,7% para pouco mais de 18%, o que corresponde a 35 milhões de árvores doentes em São Paulo e Minas Gerais. Nós tivemos no ano 2017 condições muito favoráveis ao psirídeo, principalmente pela questão do clima. Nós tivemos um período chuvoso bastante intenso e longo. Com isso, as brotações também foram intensas. O principal local de reprodução do psilídeo são nas brotações. E assim, nós tivemos em 2017 um crescimento da população de psilídeo e em 2018 um crescimento da doença do greening, já que o greening é transmitido pelo psilídeo. Os números indicam que a situação ainda é séria, mas algumas regiões chamaram mais a atenção dos pesquisadores, como Brotas, Duartina e Porto Ferreira. As 3 cidades registraram crescimento na presença da doença, junto com Altinópolis e Avaré. Elas também fazem parte do grupo de municípios com a maior incidência de laranjeiras doentes, acompanhadas de Limeira e Matão. Quando você tem um aumento muito grande da incidência do greening, com certeza ele vai causar uma queda de produtividade e o pomar vai ao longo do tempo ficando inviável economicamente, o que vai significar a saída de produtores do negócio da citrícola nessas regiões. Em compensação, tem regiões com índices muito baixos, como o Triângulo Mineiro, Itapetininga e Votuporanga. Como o greening ele começou na região central do estado, os produtores dessas regiões extremas tiveram a oportunidade de aprender com os erros e acertos dos produtores da região central. E estão pondo em prática todas as ações de manejo recomendadas, que é o uso de mudas sadias, controle do inseto vetor e eliminação das plantas doentes. Ou seja, eles conseguem ter capacidade de manter a doença em níveis bastante baixos. A pesquisa ainda alerta para o crescimento da doença na maioria das faixas de idade das plantas, em quase todos os graus de severidade e nas propriedades a partir de 100 mil árvores. A boa notícia foi a queda na incidência nos pomares jovens de até 2 anos, o que demonstra investimento no controle do problema. O que significa que os produtores que estão investindo no futuro a citricultura, que acreditam na citricultura para o futuro, eles estão cuidando melhor dos seus pomares, adotando práticas mais eficientes de manejo, tanto no controle do vetor, como na eliminação de plantas doentes nessa faixa etária e também as ações externas de controle nos pomares e nas plantas da sua vizinhança. Diante de tudo isso, este agrônomo explica que o Fundecitrus tem atuado com medidas para tentar eliminar o inseto psilídeo, que é o vetor do greening. O sistema de alerta é uma das iniciativas. Os produtores monitoram o psilídeo, inserem as informações no sistema de alerta fitossanitário e aí nós conseguimos com isso a flutuação populacional de psilídeo em cada região. Nos momentos em que a população cresce, a gente informa o produtor que é muito importante ele fazer o controle do psilídeo. Ivaldo ainda conta que outra mobilização importante é o programa de integração, que envolve toda a comunidade além da porteira da fazenda. Para um bom controle da doença, é necessário que o produtor olhe também fora da propriedade, que consiga identificar quais são as principais fontes de contaminação ao redor da sua propriedade. E aí sim os produtores unidos podem controlar a doença melhor numa região. O levantamento feito pelo Fundecitrus também pesquisou outras 2 doenças da citricultura. O cancro, assim como o greening, apresentou aumento da presença nos pomares. Já a CVC está praticamente controlada. A pesquisa indica que o cancro cítrico afetava 8,68% das árvores no ano passado. E neste ano passou para 11,71% do Parque Citrícola de São Paulo e Minas Gerais, o que corresponde a 23 milhões de árvores. O Noroeste é a região mais afetada, com quase 40% das laranjeiras doentes. O pesquisador explica que o aumento era esperado pelo clima favorável e a adoção em São Paulo do sistema de mitigação sem erradicação das plantas doentes. O controle do cancro só vai acontecer com cuidados dentro das propriedades rurais. Como que ele faz para cuidar das suas plantas? Ele faz pulverizações de produtos à base de cobre, durante a fase de crescimento dos frutos e vegetação das plantas. Ele pode utilizar quebra-ventos para reduzir a severidade dos sintomas de cancro e evitar a queda de frutas no chão.
Também ele pode controlar a larva minadora dos cítricos, que facilita a entrada da bactéria do cancro e aumenta a severidade dos sintomas. Então essas 3 medidas são importantes no controle do cancro cítrico. Já em relação à CVC, conhecida como amarelinho, a incidência é de apenas 1,30%, número 45% menor que em 2017. Renato conta que ela já foi o terror da citricultura na década de 1980, com quase 50% das laranjeiras infectadas, o que mostra que é possível, com a união de toda a cadeia, ter o controle de pragas e doenças. É praticamente a mesma medida recomendada para o controle do greening, que é o plantio de mudas sadias, o controle do inseto vetor, que no caso da CVC são cigarrinhas, e eliminação ou poda das plantas doentes. E isso, chegando o greening no estado e todos os produtores vendo a severidade com que o greening causava, passaram a adotar todas as medidas de uma maneira mais eficiente, e a CVC, que é uma doença mais fácil de controle do que o greening, dizemos que ela está praticamente em extinção no estado, com um nível abaixo de 1,3%.